Bem-vindos ao avanço do capítulo 67 da novela Marcados pelo Passado. Enquanto Vajab estava sentado tranquilamente, de repente Firat se aproximou de onde ele estava. Sua presença chamou a atenção imediatamente e a primeira reação foi de desconfiança. Naquele momento, Firat disse a eles que podiam ficar tranquilos, porque havia ido completamente sozinho e que não iria acontecer absolutamente nada. Mesmo assim, Pivete não parou de olhá-lo com muita desconfiança. Ela não se sentia tranquila com a presença dele e continuava sem entender qual era o verdadeiro motivo de sua visita. Apesar disso, Firat insistiu que não tinha ido provocar nenhum problema e que sua única intenção era conversar com eles. Ao ouvir essas palavras, Vajab tomou a palavra e disse que eles tinham muitos amigos, mas também muitos inimigos. Depois perguntou diretamente o que ele queria e qual era o motivo de ter ido até ali. Em vez de responder imediatamente, Firat simplesmente se sentou e voltou a repetir que tinha ido apenas para conversar. Então explicou que o motivo de sua visita estava relacionado ao seu pai, Uleima. Depois de dizer isso, apresentou-se como filho de Zuleima. Ao ouvir essa revelação, Vajab ficou completamente impressionado, porque não esperava ouvir algo assim. Enquanto isso, Firat mantinha um leve sorriso, pois naquele momento sentia que havia chegado a oportunidade de começar a atacar a família de Devra. Pivete, que continuava observando toda a situação sem entender o que estava acontecendo, perguntou o que estava acontecendo. Justamente naquele momento Devra apareceu e, ao ver Firat junto de seus pais, perguntou imediatamente o que aquele homem estava fazendo ali com eles. Quando Devra se aproximou, Firat disse que havia chegado o momento de contar tudo o que estava acontecendo. Ao ouvir isso, Devra voltou a perguntar quem ele realmente era. Então Firat respondeu que iria contar um segredo que o envolvia diretamente e que tinha a ver com ele. Enquanto essa conversa continuava, Pivete continuava completamente assombrada e muito confusa, porque ainda não entendia o que estava acontecendo nem qual era o verdadeiro motivo da presença de Firat diante de toda a família. Devra, cada vez mais impaciente com a situação, disse a Firat que falasse de uma vez por todas e explicasse o que estava acontecendo. Também perguntou o que exatamente ele queria dizer, porque tinha coisas para fazer e trabalho para cuidar. Não estava disposta a continuar perdendo tempo com uma conversa que, até aquele momento, só havia gerado mais incerteza. No entanto, Firat respondeu que não fosse tão grosseiro e pediu que tivesse um pouco de paciência, porque tinha ido até ali justamente para lhes dizer algo muito importante. Insistiu que primeiro o escutassem antes de tirar qualquer conclusão. Então, Firat começou a falar e afirmou que eles haviam se apoderado de algumas terras. Assim que ouviram essa acusação, tanto Devran quanto Pivete ficaram completamente surpresos. Devra não entendia a que ele se referia e perguntou o que estava acontecendo. Antes que Firat continuasse, Vajab tentou interromper a conversa e disse que ele ficasse calado. No entanto, Firat não lhe deu ouvidos e pediu que, pelo menos uma vez, dissesse toda a verdade. Exigiu que contasse como haviam construído o hotel e como haviam comprado aquelas terras por apenas 3 centavos. Também afirmou que Vajab havia enganado seu pai e que deveria reconhecer tudo o que havia feito desde o começo. Vajab, já muito irritado com as acusações, respondeu firmemente e disse que deixasse de rodeios e dissesse de uma vez o que exatamente queria. Então Firat deixou claras suas intenções e afirmou que toda aquela questão poderia ser resolvida por $5 milhões. Assim que ouviu essa quantia, Devra reagiu cheio de raiva. Disse a Firat que ele era um desgraçado e que não podia acreditar que se atrevesse a pedir algo assim. Chegou até a afirmar que iria matá-lo. Apesar dessa ameaça, Firat simplesmente caiu na risada e respondeu que tudo o que estava dizendo era verdade e que não tinha medo de dizê-lo diante de todos. Depois disso, Firat tirou do bolso alguns supostos acordos. Explicou que aqueles documentos correspondiam a um contrato assinado entre seu pai e Vajab. Segundo ele, aqueles papéis demonstravam que seu pai havia sido enganado e que o haviam obrigado a assinar aquele acordo. Ao ver os documentos, Devra ficou completamente surpreso com o que estava ouvindo. No entanto, Vajab respondeu que a palavra que havia dado a Zuleiman sempre foi mais importante para ele do que qualquer outra coisa. Mas Firat não aceitou essa explicação. Respondeu que, na realidade, Vajab havia apunhalado seu pai pelas costas e que agora ele havia voltado para reivindicar o que lhe pertencia. Também afirmou que tudo acabaria sendo perdido nos tribunais e que, no final, a decisão ficaria nas mãos deles sobre como queriam enfrentar aquela situação. Foi então que Vajab disse que lhe daria o dinheiro que estava pedindo. Ao ouvir essas palavras, tanto Pivete quanto Devra ficaram completamente surpresos, porque não esperavam que Vajab respondesse daquela maneira. Antes de ir embora, Vajab disse a Firat que muito em breve ele teria uma resposta definitiva da parte dele.
Firat decidiu ir embora sem acrescentar mais nada. Mas, justamente antes de se afastar, olhou para Devran e disse que aquilo era apenas a primeira pena, que tudo o que estava acontecendo era apenas o começo e que ainda estava por acontecer algo muito maior. Depois de dizer essas palavras, foi embora, deixando todos completamente surpresos com tudo que acabará de revelar. Pivete estava muito irritada com tudo que acabará de acontecer, principalmente com tudo que Vajab havia escondido dela durante tanto tempo. Ela não conseguia entender por que ele havia ficado em silêncio sobre um assunto tão importante nem porque havia tomado decisões sem contar nada a ela. Enquanto tentava compreender a situação, reclamou com evidente irritação de tudo o que havia descoberto e das consequências que aquilo poderia trazer para a família. No entanto, Vajab tentou acalmá-la e pediu que ela se tranquilizasse, garantindo que perder a calma não resolveria nada do que estava acontecendo. Apesar disso, Pivete continuou muito alterada e perguntou como era possível que ele estivesse disposto a entregar uma quantia tão grande de dinheiro. Ela não conseguia entender por que havia dito que daria todo aquele dinheiro a Firat nem qual era o motivo para tomar uma decisão daquelas. Vajab respondeu que tinha tudo sob controle e que não deveriam se antecipar aos acontecimentos. Também explicou que a única coisa que precisavam fazer era manter a calma e pensar com clareza antes de agir, porque a situação exigia muita cabeça fria. No entanto, essas palavras não conseguiram tranquilizar Pivete, que continuava pensando em tudo o que acabará de ouvir. Enquanto Pivete continuava pensando em tudo o que havia acontecido, Vajab também sabia que eles estavam prestes a enfrentar uma situação muito complicada. Ele tinha claro que o que estava por acontecer era algo que deveriam enfrentar e que já não podiam continuar ignorando. Naquele momento, sentiu-se completamente entre a espada e a parede, sem saber realmente qual era a melhor decisão nem como deveria agir para resolver um problema que parecia ficar cada vez maior. Buscando uma maneira de reagir, decidiu ligar para Devra, mas não obteve nenhuma resposta, pois ele não atendeu a ligação. O motivo era que, naquele momento, Devra estava na escola junto com Azize. Eles tinham ido até lá porque Sameta havia desmaiado. Quando finalmente chegaram, o menino já estava melhor. Assim que o viu, Azize se aproximou imediatamente e o abraçou com força enquanto perguntava o que havia acontecido. Sua preocupação era evidente e ela só queria ter certeza de que ele estava bem depois do susto que havia passado. Enquanto Azize e Devran permaneciam junto ao menino, o médico se aproximou para conversar com os dois. Então informou que Sameta estava passando por algo muito delicado. Ao ouvir essa notícia, Azize ficou profundamente afetada. A informação que acabará de receber a atingiu completamente e ela não conseguiu conter as lágrimas, porque a preocupação com o estado do menino foi muito mais forte do que qualquer outra coisa naquele momento. Depois de receber a notícia do médico, Azize já não conseguiu conter tudo o que estava sentindo. A preocupação com Sameta era grande demais, e ao compreender que o menino estava passando por uma situação delicada, começou a chorar. Ela estava muito triste por tudo que acabará de ouvir e tinha dificuldade para aceitar o que estava acontecendo. Sua única preocupação naquele momento era o estado de saúde de Sameta, e a notícia a havia deixado completamente afetada, sem saber como reagir diante do que acabavam de lhe informar. Ao vê-la naquele estado, o médico tentou tranquilizá-la. Explicou que ela deveria se acalmar e garantiu que estava tudo bem dentro do possível. Também disse que, com o medicamento e com o tratamento correspondente, o menino poderia se sentir melhor. O médico insistiu em transmitir um pouco de tranquilidade e voltou a dizer que tudo ficaria bem, tentando aliviar a angústia que Azize estava sentindo naquele momento. Mesmo assim, ela continuava muito afetada e tinha dificuldade para parar de pensar na delicada situação pela qual Sameta estava passando. Depois, o médico deu uma recomendação muito clara. Explicou que era necessário manter Sameta o mais afastado possível do estresse e que deveriam cuidar muito bem dele a partir daquele momento. Fez com que entendessem que esse cuidado seria muito importante para o bem-estar dele e que deveriam prestar muita atenção nele. Enquanto ouvia cada uma dessas orientações, Azize continuava chorando porque ainda estava profundamente preocupada com o menino e com tudo o que acabará de acontecer. Enquanto isso, Devran permanecia ao lado dela sem saber muito bem o que fazer para ajudá-la. Ver Azize tão afetada também o preocupava. Em meio a toda aquela situação, verificou seu telefone e percebeu que seu pai havia tentado entrar em contato com ele muitas vezes. Mesmo assim, decidiu não retornar a ligação naquele momento. Para Devra havia algo muito mais importante do que qualquer outra coisa: acompanhar Azize e ficar de olho em Sameta. Por isso deixou todo o resto de lado e decidiu permanecer junto deles, convencido de que, naquele momento, a única coisa que realmente importava era o bem-estar de Azize e do menino. Depois de terminar seu trabalho, Yusuf e Zelija saem juntos do hotel caminhando de mãos dadas.
Os dois estão compartilhando aquele momento com tranquilidade e Yusuf não consegue esconder a felicidade que sente. Então comenta que está muito feliz que agora possam estar mais próximos um do outro e que, graças a tudo que está acontecendo, terão a oportunidade de se ver com muito mais frequência. Zelija simplesmente ri ao ouvi-lo, enquanto Yusuf continua falando com entusiasmo e dizendo que agora poderão passar mais tempo juntos. No entanto, ele muda um pouco a conversa e diz que, para ele, já ficou claro que ela sentiu ciúmes quando viu conversando com a senhora no hotel. Zelija imediatamente responde que ele deve parar de dizer essas coisas, que está sendo ridículo e que em nenhum momento sentiu ciúmes. Esclarece que a única coisa que queria saber era o que ele estava fazendo naquele momento e que não havia outro motivo. Yusuf continua aproveitando a conversa e, enquanto continuam caminhando, tenta se aproximar para dar um beijo em Zelija. Justamente quando Yusuf está tentando beijá-la, ouve alguém chamá-lo pelo nome. Naquele instante, para de olhar para Zelija e se vira para saber quem o está chamando. Ao fazer isso, fica completamente impressionado porque descobre que a pessoa que apareceu é aquela mulher que conhecia de antes. A mesma que foi embora quando ele mais precisava dela. Ao vê-la novamente, Yusuf fica sem reação e, quase imediatamente, solta a mão de Zelija. Esse gesto surpreende completamente Zelija, que não entende o que está acontecendo nem por que Yusuf reagiu daquela maneira. Enquanto isso, a jovem continua se aproximando cada vez mais dele e Yusuf permanece imóvel, sem saber o que fazer nem como reagir diante daquela aparição inesperada. Ao perceber tudo o que está acontecendo, Zelija pergunta a Yusuf quem é aquela mulher. Antes que ele possa responder, a jovem se aproxima de onde Yusuf está e o abraça. Esse abraço deixa Zelija ainda mais surpresa, que observa toda a cena sem entender o que está acontecendo. A jovem diz a Yusuf que passou o dia inteiro procurando por ele e que nunca obteve resposta dele. Yusuf então explica que estava trabalhando. Ela, sem parar de olhá-lo, comenta que o acha mais bonito e que está mais lindo do que antes. Enquanto essa conversa continua, Zelija continua se sentindo cada vez mais desconfortável com a situação e com tudo que está vendo diante dela. Pouco depois, a jovem olha para Zelija e Yusuf decide apresentá-las. Diz que ela se chama Busque e que é uma velha amiga dele. Naquele momento, Yusuf continua muito impressionado porque, durante alguns instantes, pensou que Busque iria contar a Zelija que entre eles havia existido algo no passado. No entanto, Busque não menciona absolutamente nada sobre esse assunto. Prefere ficar calada e essa decisão faz com que entre os três se forme um ambiente muito tenso. Ninguém diz mais nada sobre esse assunto e o desconforto continua aumentando enquanto permanecem ali. Nesse momento, Devran e os demais saem da casa de Zelija. Ao vê-los, Zelija decide ir diretamente até onde eles estão, deixando Yusuf e Busque sozinhos. Aproveitando que Zelija já não está junto deles, Busque começa a conversar com Yusuf e pergunta como ele tem estado, o que fez durante todo esse tempo e diz que fazia muito tempo que não o via. Também comenta que tem muitas coisas para contar a ele. No entanto, Yusuf reage com muita raiva e responde que eles não são amigos e que nunca voltarão a ser depois de tudo o que aconteceu entre os dois. Deixa claro que não esqueceu o que aconteceu, que continua se lembrando perfeitamente e que não pretende agir como se nada tivesse acontecido. Finalmente diz que o melhor é que ela vá embora, porque não quer saber absolutamente nada sobre ela. Depois de dizer tudo isso, Yusuf dá as costas e vai embora, deixando-a sozinha sem esperar nenhuma resposta. Depois que todos se reuniram na casa de Azize para conversar sobre o que havia acontecido com o pequeno Samet na escola, quando ele desmaiou, pouco a pouco tentaram deixar essa preocupação de lado para compartilhar um momento juntos. Em meio a essa reunião também apareceu Fida. Para mudar um pouco o ambiente, começaram a propor um jogo relacionado a cidades e nomes. A intenção era que todos participassem e que, por um momento, deixassem de pensar nos problemas que haviam vivido. Pouco a pouco foram tentando tornar o ambiente mais agradável para que todos pudessem brincar, compartilhar e aproveitar em família. Embora a preocupação com Samet continuasse presente, pelo menos durante aquele momento todos conseguiram se sentir um pouco mais tranquilos e um pouco mais felizes enquanto participavam do jogo e permaneciam reunidos. No entanto, enquanto estavam brincando, Samet disse algo que fez Mimolo repreendê-lo. Esse momento fez com que o ambiente voltasse a ficar um pouco tenso, mas Aziz interveio imediatamente e pediu que ele se acalmasse e tivesse paciência com o menino. Depois disso, todos fizeram um esforço para recuperar novamente o ambiente agradável que haviam conseguido alguns minutos antes. Deixaram para trás aquele pequeno momento de tensão e novamente se sentaram para continuar brincando juntos. A única coisa que buscavam era continuar compartilhando como família e manter aquele momento de tranquilidade de que tanto precisavam depois de tudo o que havia acontecido. Enquanto todos continuavam reunidos,
Devran decidiu se aproximar de Sameta e propôs que, em vez de continuarem com outro jogo, seria melhor jogar em videogame. Então passou um controle para que pudessem jogar juntos. Sameta aceitou a proposta e os dois começaram a jogar, enquanto os outros simplesmente ficavam observando-os. Ao vê-los entretidos e compartilhando aquele momento, todos começaram a se sentir mais felizes. Pouco a pouco, o ambiente voltou a se encher de tranquilidade e sorrisos. No final, Sameta agradeceu a Devran por tudo que estava fazendo por ele, mostrando que valorizava muito sua companhia e todo o esforço que estava fazendo para vê-lo feliz.